Bom, vamos falar agora sobre o PL 534 de 2021, que propõe que futura instalação da praça de pedágio não poderá dividir municípios, apartando bairros ou vilas de uma mesma cidade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o deputado Castelo Branco, do PSL, que está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado. Você que nos assiste pela rede de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso de recebê-lo. Estamos, sem a proteção, sem a máscara, porque estamos também distantes e respeitando todas as orientações. Deputado, vamos conversar então um pouquinho sobre esse PL. O que incentivou o senhor, então, a propor? Olha, para aquele que nos ouve, vamos começar usando a linguagem bem clara. O Brasil é um dos países onde se paga mais imposto no mundo. A gente é o terceiro. Pedágio é um tipo de imposto. A gente pode considerar que ele é cobrado, a gente já vai aprofundar, para manter a rodovia. Mas você que é mais antigo, lembra que até o final dos anos 70 não tinha pedágio no Brasil. Hoje, o Brasil tem 386 pedágios, né? Está aqui o nosso levantamento. Sabe quantos estão na cidade de São Paulo? Aliás, no estado de São Paulo, 180. Mais da metade dos pedágios do Brasil inteiro estão dentro do estado de São Paulo. Ou seja, como eu sempre digo, você mora no país que é o terceiro maior cobrador de impostos do mundo e mora no estado que é o maior cobrador de impostos do Brasil. E no que diz respeito aos pedágios, idem. Em que pese que temos as melhores rodovias, que temos a maior malha viária, que temos a melhor infraestrutura, não justifica o número de pedágios, a quantidade de pedágios e o valor exorbitante dos pedágios que são cobrados. Eu estou fazendo essa introdução, já vou chegar lá na tua pergunta, mas é só para você que nos ouve, que nos prestigia com sua audiência, entender o tamanho do problema. O estado de São Paulo é o sétimo maior estado do Brasil. E é o que tem o maior número de pedágios e os mais caros. Só para você ter uma ideia, se a gente fosse fazer uma viagem para Presidente Prudente, que está ali quase na divisa com o Mato Grosso, você ia gastar hoje, ida e volta, R$ 235 para ir com o seu carro popular para lá. Se for de caminhão, de outro veículo, vai gastar mais. Não dá, né? Depois, está claro que há uma fome arrecadatória, a ganância do Estado em ganhar dinheiro com pedágio. E das concessões que são feitas, né? Isso chega a ser quase uma denúncia. A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pelas concessões das rodovias, você tem um pedágio a cada 30 quilômetros. Vamos pegar o caso mais clássico, né? Que não é à toa. Você que vai para o litoral, né? Você está pagando o pedágio mais caro do estado. O Complexo Anchieta Imigrantes, você paga R$ 30,20 para ir para o litoral. E agora querem pôr mais pedágio lá em Bertioga, né, lá em Peruíbe. Querem encher de pedágio você. Voltando à história, até o final dos anos 70, você praticamente não tinha. Eu lembro que começaram a aparecer os pedágios como uma solução temporária, paliativa, para ajudar na manutenção das estradas. Porque você, cidadão, já pagou por essa estrada, os seus impostos. Ah, me ajuda a manter. Tá bom, vamos ajudar com um pouquinho. Um pouquinho foi crescendo, virou pedágio, terceirizou, e agora eles se sentem no direito de colocar pedágio onde eles quiserem. Estão espalhando pedágio pelo interior do estado inteiro. Está ficando inviável. E a resposta que você tem dos órgãos reguladores quando reclama é: se não está contente, pega uma estrada paralela. Olha que resposta desaforada, sem vergonha, né? Porque não é ele que está pagando a conta. Imagina para o caminhoneiro. Isso impacta na vida do cidadão. Já caminhando aqui para esse projeto de lei que eu apresentei. Piora quando o cara coloca um pedágio dividindo uma cidade no meio. Cara, o município tem alguns distritos, tem alguns bairros, alguns distantes,
Ou seja, você para sair daquele distrito, daquele bairro, para ir para o centro da tua cidade, você vai ter que pagar. Então, o que nós estamos dizendo? Todo local que tiver 30 casas, no mínimo 30 casas, já caracteriza um bairro, você não pode dividir. Se houver uma necessidade técnica de dividir, que aquele morador daquele município não pague aquele pedágio, não faz o menor sentido. E nós já vamos falar da Mogi Dutra, que é um caso bem clássico, né? Então, o projeto de lei prevê que se cadastre aquele morador, que ele não pague aquele pedágio, que ele preencha um requerimento de informações que comprove que ele mora lá, evidentemente. Isso terá a validade de 1 ano, depois ele renova, isso para garantir a credibilidade do sistema. Porque do jeito que está, não tem freio. Tem vários deputados dessa casa que já estão se mobilizando, porque a população não aguenta mais. Vamos lá ao caso clássico, né, chamado Mogi Dutra. Olha que absurdo. Você está na rodovia Presidente Dutra, paralelo a ela tem a Ayrton Senna e tem a cidade de Mogi. Um grande polo industrial, que também abriga muitas pessoas que trabalham em São Paulo. Entre a Dutra e Mogi tem 30 quilômetros, um pouco mais, em torno de. Olha o absurdo, eles querem colocar um pedágio lá. Tem muitos condomínios, muitos conjuntos residenciais, muitos bairros que vão ter que começar a pagar pedágio. Você imagina o custo de vida que isso vai gerar para a população. Já falei das concessões, porque na sequência de Mogi você vai descer para Bertioga, lógico, querem colocar mais um pedágio lá. Depois para Peruíbe querem colocar outro. Olha, se deixar, você está ferrado. E eu gostaria de mostrar aqui, ó, para ver como isso impacta para você. O preço das passagens de 24 linhas de ônibus intermunicipais na Grande São Paulo vão subir. Aqui, ó, reportagem de hoje. Sabe por que vai subir? Porque é um ônibus intermunicipal que vai passar por um pedágio. Então você vai ter que repassar esse custo para a população. No final, nessa lambança, que é essa questão de pedágio, quem paga o preço é você, população de São Paulo. É um absurdo. Até o senhor trouxe nessa questão do transporte, mas todo o custo, né, desses pedágios também é repassado para a população nos produtos, né? Então, se alguém precisa fazer essa mudança... Bem colocado, Priscila. Tudo aumenta. O custo do alimento aumenta porque alguém faz o frete para levar para lá. O seu custo de vida diário também. Material de construção. Seu custo de vida acaba de subir. E muito. Só ainda para terminar o raciocínio das linhas, ó, 24 linhas de ônibus intermunicipais vão ter o preço aumentado das 854. E não é pouco, não. O cálculo vem sendo colocado aqui, né? Olha, é um verdadeiro absurdo e um verdadeiro descalabro o que tem sido feito aqui. Inclusive, tá aqui, ó, um requerimento que eu apresentei pedindo explicações para a Artesp sobre o Mogi Dutra. Olha, tô até vontade, deixa eu me controlar para não falar besteira e não tomar uma do Conselho de Ética. Isso é revoltante. Os caras têm a cara de pau de vir colocar um pedágio aqui. Quer dizer, não tem limite, né? Se os caras puderem te roubar de qualquer jeito, eles vão levar dinheiro de você de qualquer jeito. Quer dizer, não dá mais. Eu quero ver as respostas que vão me dar aqui. A gente fez perguntas do tipo: que justificativa tem para implantar um pedágio ali? Por que está colocando o pedágio lá? Quanto que isso vai cobrar? Para onde vai o dinheiro? E por aí vai. Tem que haver uma mobilização da população e dizer não a esse aumento abusivo dos pedágios no estado de São Paulo. Que já de muito tempo, como diz na roça, derrubou a porteira, já não dá mais para mexer. Né? Nós estamos num momento de pandemia também, né, deputado, que o valor do dinheiro, né, o valor do salário das pessoas diminuiu demais e cada vez, a gente acabou de falar agora sobre aumento de pesquisa, né, como economizar gás, combustível, água, tá difícil pagar toda essa conta, né? Mas os governos dos estados não estão nem aí para a população. A maioria
é insensível, não diminuíram o CMS, pelo contrário, aumentaram, não diminuíram outros impostos e ainda vem com mais pedágio. Quer dizer, o discurso é um e a realidade é outra. E quem paga a conta é a população que está num limite, está exaurida. A gente fez várias simulações de gasto, ir para Marília, quanto custa? Né? Ir para Ribeirão Preto, quanto custa? Ir para o litoral, quanto custa? Não dá. Uhum. Como o senhor percebe, então, o trâmite, né, e até a resposta dos outros deputados, o apoio dos outros deputados em relação a esse projeto? Olha, eu quero ver como é que vai se comportar os deputados que são da base aliada do governador, porque ele está entre a cruz e a espada. Ele apoia o governador nas suas pautas, né, recebe as benesses do governo do estado. Agora, se ele continuar apoiando o governador nessas iniciativas, é um tiro no pé. Porque como é que o eleitor vai votar nesse cara de novo agora o ano que vem, se ele está apoiando aumento de pedágio, aumento de imposto? Como é? Me explica como é que vai dar essa conta. Essa conta não fecha. Os deputados vão ter que defender a sua população, isso pega no bolso da população diretamente e vai se criar aí um problema com quem é da base aliada do governo. Porque não dá. A fome arrecadatória do estado de São Paulo é absurda. Né? E, infelizmente, a contrapartida já é questionável. Muitas empresas estão saindo do estado de São Paulo. A gente tem feito esse alerta já faz tempo, desde o início do mandato. Tem ido para Goiás, tem ido para Minas Gerais, onde os impostos são menores. Estão fugindo do estado de São Paulo. Era o contrário. O estado de São Paulo tinha que atrair investimentos. Não. Nós estamos com uma série de ações, como o pedágio, por exemplo, encarecendo o custo de vida e, consequentemente, a implantação de empresas no estado de São Paulo. Eles vão buscar outro lugar para se instalar. Quem perde? População, que precisa de emprego. Uhum. E esse assunto que o senhor traz é muito importante, né? Nós sabemos que a economia, ela gira em torno disso, da indústria, das empresas que estão instaladas no estado. Então, a saída, por falta de ser atrativo, né, deputado, acaba prejudicando todo mundo. Sim, e um dos objetivos que nos motivaram a fazer esse projeto de lei foi justamente colocar limites nessa coisa. Se alguém não se... Pode ser que não seja aprovado, aliás, eu acho que até passa aqui pela casa, mas quando chega lá no governo, o governador veta, porque não interessa a ele. Aí só para você entender, a Assembleia aprova, os deputados às vezes aprovam, isso vai para o Palácio dos Bandeirantes, chega lá, o governador veta, aí volta para a Assembleia para derrubar o veto. Entra numa fila e quem determina a pauta é um acordo que você tem que fazer com o coordenador de projetos. Você entendeu por que a coisa não anda? O mecanismo foi feito para ser lento. Eu gostaria de ter 10% do poder que as pessoas acham que eu tenho como deputado estadual. Você é eleito com uma expectativa gigante de poder fazer o bem, mas o mecanismo, ele te limita muito. As coisas são lentas, infelizmente. Mas nós temos feito o melhor possível, temos aí trabalhado 18 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente, porque isso tem que marcar terreno, tem que marcar posição. Pode ser que até que não seja aprovado, mas nós vamos estar dizendo, olha, nós tomamos as providências, nós alertamos, nós deixamos registrado os erros que estão acontecendo. E eu faço parte da Comissão de Infraestrutura, mais uma prerrogativa. Faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu tenho que me posicionar, não posso ficar quieto. O meu eleitor espera isso de mim. O senhor falou também que a população precisa se posicionar, se manifestar contra esses pedágios. De que maneira? Como a população pode se organizar, então? Olha, associações de moradores podem fazer suas manifestações pacíficas, ordeiras, podem pressionar os seus prefeitos a que se posicionem, os seus vereadores, os seus deputados. Hoje nós temos as mídias sociais, que hajam postagens nas mídias, manifestações organizadas em frente às prefeituras ou em frente à própria Artesp, que hajam mobilizações, inclusive jurídicas,
dos advogados que representam associações de moradores, conselhos de segurança, enfim, a sociedade precisa deixar claro que não suporta mais, porque eles são tão cara de pau que vão forçar. Ó, e ainda, anota aí, pode ser que eles instalem esses pedágios. Por mais absurdo que pareça, se deixar uma brechinha, eles vão instalar. E aí para você, e depois você vê o custo, de quanto custa instalar uma praça de pedágio, né? Milhões, tá? Mas essa. Ele vai querer que você pague essa conta. A pergunta que meu velho pai sempre fazia, quem é que paga essa conta, né? Quem é que tá pagando o almoço? Quem é que tá pagando o almoço é você, né? Não dá mais para pagar almoço caro. Deputado, quero agradecer a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo um alerta, né? Trazendo, então, uma situação que muita gente não sabe. A gente passa ali com o carro e muitas vezes não percebe. Só no final do mês que vê o quanto foi pesado. Quanto custou. Uhum. É verdade. Esse final de semana, só para exemplificar, a gente teve na cidade de Bauru um monte de pedágio. Um monte para ir, um monte para voltar. Até onde nós vamos aguentar? Essa é a pergunta que eu me faço. Principalmente o setor caminhoneiro, né? Tem vários eixos, e como você disse no começo da entrevista, o que ele está levando, seja ele material de construção, gêneros alimentícios e qualquer outro item que você vai precisar no seu dia a dia, acaba de subir em função do pedágio. Tinha que haver realmente uma revisão da cobrança de pedágio no estado de São Paulo e principalmente uma fiscalização do que se faz com esse recurso nas concessionárias que recebem esse dinheiro. Fica aí a dica, obrigado pela Rede Alesp. Se você me permite, eu sempre fecho com uma frase do querido professor Henrique José de Souza. A esperança da colheita reside na semente. Você nunca vai colher aquilo que você não plantar. Só espere colher aquilo que você planta. Estamos aqui plantando uma semente do bem para colher o bem. Deputado Castelo Branco, muito obrigada, então, pela participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Volte sempre. Muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Obrigada. Obrigado. Bom, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para você.